Ser lírico. Por que não podemos permanecer encerrados em nós mesmos? Por que insistimos em correr atrás da expressão e da forma, no intuito de nos esvaziar de conteúdo e sistematizar um processo caótico e rebelde? Não seria mais fecundo entregarmos a nossa fluidez interior, sem desejo de objetivar, apenas sorvendo, voluptuosos, todas as nossas evoluções e agitações íntimas? Viveríamos assim, numa intensidade infinitamente fértil, todo aquele crescimento interior que as experiências espirituais dilatam até a plenitude. Vivências múltiplas e diferenciadas se fundiriam para engendrar as mais fecundas efervescências. Uma sensação de atualidade, de presença complexa dos conteúdos anímicos surge como resultado desse crescimento, comparável a uma elevação das ondas ou a um paroxismo musical. Ser cheio de si, não no sentido de orgulho, mas no de riqueza. Ser atormentado por uma infinidade interna e por uma tensão extrema significa viver com tanta intensidade que acabamos sentindo que morremos por causa da vida. É tão raro e estranho esse sentimento que deveríamos vivenciá-lo aos berros. Sinto como se devesse morrer por causa da vida, e me pergunto se teria sentido buscar uma explicação. Quando todo o passado da alma palpita dentro de nós num momento de imensa tensão, quando uma presença total atualiza as experiências aprisionadas e quando um ritmo perde seu equilíbrio e uniformidade, a morte nos arranca dos cumes da vida sem que conheçamos diante dela aquele horror que acompanha e a atordoadora obsessão da morte. É um sentimento análogo àquele dos amantes nos cumes da felicidade, diante dos quais surge, passageira mas intensa, a imagem da morte, ou aos acessos de incerteza, quando, junto com o nascimento do amor, emerge o pressentimento do final ou do abandono. São muito poucos os que podem suportar tais experiências até o fim. Há sempre um sério risco em manter conteúdos que exigem objetividade, em encerrar uma energia tão desbordante, propensa à explosão, pois pode chegar o momento em que ela fuja do controle. A queda, portanto, é o resultado de uma pletora. Há estados e obsessões com que não se pode conviver. Nossa salvação seria, portanto, confessá-los? Mantidas na consciência, a terrível experiência e a tenebrosa obsessão da morte tornam-se devastadoras. Ao falarmos da morte, salvamos algo de nós mesmos, ao mesmo tempo que no nosso ser algo se extingue, pois os conteúdos objetivados pela consciência perdem sua atualidade. O lirismo representa uma força de dispersão da subjetividade por indicar, no indivíduo, uma efervescência incoercível da vida, que sem cessar exige expressão. Ser lírico significa não podermos permanecer fechados em nós mesmos. Quanto mais interior, profundo e concentrado for o lirismo, mais intensa será essa necessidade de exteriorização. Por que o homem se torna lírico no sofrimento e no amor? Porque esses estados, embora diferentes por natureza e orientação, emergem das profundezas mais íntimas do nosso ser, do centro substancial da subjetividade, que é uma espécie de área de proteção e irradiação. Tornamo-nos líricos quando a vida dentro de nós palpita num ritmo essencial, quando a vivência é tão forte que nela sintetiza todo o sentido de nossa personalidade. Aquilo que em nós é único e específico acaba se realizando numa forma tão expressiva que o individual se alça ao plano do universal. As mais profundas experiências subjetivas são também as mais universais, pois por meio delas chega-se à profundeza primordial da vida. A verdadeira interiorização conduz a uma universalidade inacessível aos que permanecem na zona periférica. A interpretação vulgar
da universalidade, vê nela mais uma forma de complexidade em extensão do que uma abrangência qualitativa, rica. Por isso, ela vê o lirismo como um fenômeno periférico e inferior, produto de uma inconsistência espiritual, ao invés de perceber que os recursos líricos da subjetividade apontam para um frescor e uma profundidade íntima dos mais notáveis. Há pessoas que se tornam líricas só nos momentos capitais da vida, outras só na agonia, quando todo o seu passado se atualiza e se precipita sobre elas como uma torrente. A maioria, contudo, se torna lírica em consequência de experiências essenciais, em que a inquietação da profundeza íntima de seu ser atinge o paroxismo. Dessa maneira, uma vez prisioneiras do amor, pessoas inclinadas para a objetividade e a impessoalidade, estrangeiras de si próprias e de realidades profundas, experimentam um sentimento que atualiza todos os recursos pessoais. O fato de que quase todos nós passamos a escrever poesia quando amamos é a prova de que os meios do pensamento conceitual são parcos demais para expressar uma infinidade interna, e de que só na presença de um material fluido e irracional é que o lirismo interior encontra um modo adequado de objetivação. A analogia não poderia ser feita com a experiência do sofrimento? Ignorando o que se esconde em nós no mundo, vivendo satisfeito e perifericamente, a mais séria experiência depois da experiência da morte, como pressentimento da morte, a experiência do sofrimento, de súbito nos domina e nos transporta para uma região de existência infinitamente complexa, em que nossa subjetividade nos convulsiona como um turbilhão. O lirismo do sofrimento realiza aquela queima e aquela purificação interior, em que as chagas cessam de ser apenas manifestações exteriores, sem implicações profundas, passando a participar da essência de nosso ser. O lirismo do sofrimento é uma canção do sangue, da carne e dos nervos. O verdadeiro sofrimento brota da doença. Por isso, quase todas as doenças têm virtudes líricas. Só quem vegeta numa insensibilidade escandalosa permanece impessoal diante da doença, que sempre produz um aprofundamento pessoal. Tornamo-nos líricos apenas em razão de uma lesão orgânica e total. A fonte do lirismo acidental está nas causas externas. Uma vez aparecidas, desaparece também, implicitamente, seu correspondente interior. Não há lirismo autêntico sem um grão de loucura interior. É sintomático o fato de que o início das psicoses se caracteriza por uma fase lírica em que todas as barreiras e limites comuns desaparecem, criando espaço para uma embriaguez interior das mais fecundas. Assim é possível explicar a produtividade poética da primeira fase das psicoses. A loucura poderia constituir um paroxismo do lirismo. Por isso, nos contentamos em escrever o elogio do lirismo para não escrever o elogio da loucura. O estado lírico é um estado que transcende formas e sistemas. É uma fluidez, uma corrente interior que funde, num só impulso, como numa convergência ideal, todos os elementos da vida interior, produzindo um ritmo pleno e intenso. Diante do refinamento de uma cultura aprisionada em formas e limites que mascaram tudo, o lirismo é uma expressão bárbara. Eis de fato o seu valor, o de ser bárbaro, ou seja, de ser só sangue, sinceridade e chamas.